Atenção, vascaínos, a vasculhada! Tudo! Como é que é? Casaca! Casaca! Casaca, casaca, casaca! A turma é boa! É mesmo da fusaca! Vasco! 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 Olá, você vascaíno, você vascaína, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao canal do Vascão Eterno e se inscreva no nosso canal. Pessoal, vamos aqui ao que interessa. O Vasco fez alguns jogos aí, eu tenho algum tempo sem gravar, na verdade não sem gravar, eu até cheguei a gravar um vídeo, na verdade dois, e depois não editei e tal, e acabou que ficou pelo caminho e eu não carreguei o vídeo, aí não subi o vídeo no YouTube. Agora vamos voltar aqui a comentar alguma coisa. O Vasco daqui a pouco joga contra o Fluminense, depois de alguns jogos aí meia boca, né, 2 derrotas, um empate e uma vitória contra o Atlético Goianiense e outro empate também contra o Bragantino, em jogo que o Vasco poderia até ter ganhado. Veja bem, o Vasco fez um ótimo segundo tempo até os 20, 25 minutos de partida, mas não foi o segundo tempo inteiro. Então, assim, pelo que ele produziu naqueles 25 minutos, poderia ter vencido o jogo. E não aconteceu, o Bragantino acabou empatando no final. Mais uma arbitragem um pouco confusa. Assim, não é que a arbitragem influencie diretamente no resultado, mas são alguns lances confusos que acabam influenciando até no humor, na cabeça dos jogadores. De qualquer forma, assim, o Vasco fez partidas estranhas. Veja bem, eu já tinha falado antes que mesmo aquela goleada sobre São Paulo, os 4-1, não foi uma grande exibição do Vasco. O Vasco criou lá umas 6 ou 7 oportunidades, fez 4 gols. O São Paulo criou umas 5, 6 e fez só 1. Então, assim, o jogo em si foi relativamente equilibrado. O desequilíbrio foi na capacidade dos jogadores vascaínos de fazer os gols, enquanto os do São Paulo não fizeram. E a maioria dos jogos são assim. É difícil você ver um clube, um time, que entra em campo e tem uma superioridade absurda sobre o adversário. Então, assim, os resultados que o Vasco tem conseguido não são absurdos, não são nada fora da curva. O Vasco continua com um elenco relativamente fraco, conseguiu melhorar o time porque reforçou o meio de campo, e não apenas com a quantidade de atletas, mas com atletas que disputam o jogo, atletas que vão ali para competir, como o Matheus Carvalho e o Hugo Moura, que eram atletas que a gente pedia no time principal, pedia para jogar, porque a gente via que eles disputavam. Quando você não tem essa qualidade técnica toda para sobrar no jogo, você tem que disputar. Porque se você não tem a qualidade técnica e não disputa, você perde os jogos. É o que estava acontecendo com o Vasco desde o início do ano. O nosso amigo lá, o melhor incentivador, tá? Que assim, um bom técnico, mais ou menos. Ele é muito mais incentivador, aquele cara que agita a equipe, como o próprio Renato Gaúcho, muito mais um incentivador do que um técnico estudioso ali, estrategista e tal. E o nosso amigo ali tinha um clubinho dele e ele queria jogar com aquele clubinho dele, botar aqueles caras para jogar, e os caras já não estavam mais dando conta do recado, era nítido isso. Então, assim, a saída dele foi providencial, infelizmente foi de uma forma ruim. Bom, então, assim, o Vasco jogava sem essa superioridade toda, estava conseguindo as vitórias, os resultados. O próprio jogo contra o Inter criou mais, o Inter chegou mais, mesmo assim o Vasco não venceu. Então, esses resultados aí não foram nada fora da curva. Agora o Vasco tem que voltar a fazer o pãozinho com a manteiguinha para cima. E nada melhor do que hoje vencendo o Fluminense. Tem que vencer, tem que jogar para vencer, tem que vencer. E é isso que a gente espera desse time do Vasco. Nós teremos aí o retorno do João Vitor. Eu acredito que ele não entre jogando, mas pode ser uma opção para o segundo tempo. Eu reforçaria, o Piton no jogo, eu colocaria um cara mais de marcação, mais de disputa, deixa o Andrezinho para o segundo tempo e partiria aí para segurar, porque o Fluminense vai vir com ímpeto. Tento aí um time um pouco mais rápido no contra-ataque, Adson de um lado. O David, infelizmente, eu não sei o que houve com ele, que ele caiu muito de rendimento.
ele já não era grande coisa na recomposição, e agora ele caiu muito de rendimento no geral. Mas tem que ver alguém aí para jogar pela esquerda. De repente mesmo o GB aí pode entrar pela esquerda para forçar o Fluminense a pensar um pouco mais antes de partir com o lado direito deles, que é muito forte. Então é isso, pessoal. Eu acho que o Vasco tem condições de vencer, mas é aquilo, tem que disputar. O problema do Vasco continua sendo o banco de reservas, que quando sai os titulares, o nosso Marcelo Paiva tem muita dificuldade de fazer as substituições, porque o banco de reserva do Vasco ainda é muito limitado. Sim, estamos com alguns promissores jogadores da base no banco de reserva, mas promissores jogadores da base não são nenhuma garantia de que eles vão entrar em campo e vão dar conta do recado. Jogadores mais experientes já não são, imagine os jogadores da base. Mas dá para o Vasco vencer. Muito foco, muita luta, muita disposição, e dá para conseguir esses 3 pontos sobre o Fluminense, que são importantíssimos, não só para o Vasco consolidar aí uma retomada de vitórias, porque já ganhamos o último jogo, embora na Copa do Brasil, mas então assim, retomar esse rumo aí de vitórias, como para abrir mais uma pontuação aí de distância da zona do rebaixamento, ficar um pouco mais confortável na tabela e partir aí para de repente conquistar aí uma Sul-Americana, quem sabe com reforços chegando aí, até uma Sul-Americana, até uma Libertadores aí, uma pré-Libertadores e tal. Acho difícil a Libertadores devido ao péssimo início de campeonato que o Vasco fez, mas não é impossível. É só engatar uma série de vitórias aí, engata aí mais umas 6, 7 vitórias seguidas de repente, e quem sabe o Vasco não está ali brigando cabeça com cabeça ali na 8ª, na 7ª posição, conseguindo uma vaguinha aí. Então é isso, pessoal, vamos torcer pro Vasco hoje, quem puder estar no estádio esteja, e vamos esperar que o Vasco conquiste esses 3 importantíssimos pontos. Valeu, você vascaíno, você vascaína, até o nosso próximo vídeo, que será amanhã. Vamos comentar esse jogo de qualquer forma. Valeu!